Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! É agora! Agora eu quero ver o que o Pascoal vai falar depois da escalação de ontem, o que o Zinho vai falar, Zé Elias e também o Felipe. Vídeo top, hein, galera? Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho! Quero dar os créditos para o Grupo Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vocês viram o corte de ontem? Se não viu, vale a pena ver, tá aqui no canal, tá? Corte desse programa aí que eu fiz. Vamos lá agora pro vídeo aqui. Se tiver imagens de melhores momentos, eu vou ter que congelar a tela porque a FIFA, ela simplesmente bloqueia o vídeo e daí ninguém pode assistir, né? Então, se acontecer de entrar melhores momentos, vou pausar não, vou congelar a tela para vocês, tá bom? Aí vocês vão ouvir só o áudio. Vamos lá. Tá chegando com as notícias, Pedro, vai que é sua. Mengão! Pedro Ivo. É isso, Felipe. Um abração a você, um abraço ao Zé, ao Pascoal e um abraço mais do que especial, um beijo muito carinhoso ao nosso aniversariante de hoje, nosso tetracampeão do mundo, Zinho. E falar de Zinho, parabéns, Zinho. De Mundial, de Estados Unidos e falar também de Flamengo. E a gente está aqui na Universidade de Stockton, em Atlantic City, base do Flamengo nesse reta inicial de Mundial de Clubes, para falar um pouco sobre a vitória de ontem na estreia contra o Esperance, né, lá na Filadélfia, e projetar também já o próximo jogo contra o Chelsea na sexta-feira, também na Filadélfia. Clima muito tranquilo por aqui, e eu não falo exatamente dessa temperatura amena e agradável, mas um clima de alívio, de comemoração, de celebração, de missão cumprida depois dessa primeira partida no Mundial de Clubes. Existia um temor ali de um certo nervosismo, uma certa ansiedade, né? Tirar um pouco aquela estreia, aquele peso do corpo na primeira partida do Mundial é sempre um pouquinho mais complicado, e o Flamengo parece que cumpriu exatamente o que o técnico Felipe Luiz queria. Um time com uma proposta de jogo muito clara, muito bem definida, muito bem executada, pelo menos no primeiro tempo. Um gol que sai rápido a partir de uma criação pensada, de uma execução de movimentos ali treinada, né? A bola sai do Jorginho contra o Arrascaeta para o Varela na segunda trave para o Luiz Araújo escorar. Gol do Arrascaeta, um movimento que, segundo palavras de membros da comissão técnica e dos jogadores, foi exaustivamente treinado ao longo dessa semana aqui na Universidade de Stockton. Time esse que recebeu muitos elogios do treinador Felipe Luiz. É claro que teve ali um ritmo um pouco mais tranquilo, um controle de jogo pela bola no primeiro tempo, alguns erros de passe no segundo, ajustes do adversário no início do segundo tempo também, que levaram algumas chances ali. Rossi teve que trabalhar, mas uma vitória construída também pelos pés de Jorginho e de Luiz Araújo, confirmando ali o 2-0 no segundo tempo para a coisa ficar um pouco mais tranquila. Então o Flamengo vira essa página, chega um pouco mais leve para essa preparação de olho no Chelsea na próxima sexta-feira. Por aqui hoje, terça-feira, apenas reservas em campo. A turma que começou o jogo de ontem não estava em campo. O Alexandro, que foi poupado fora da relação de ontem, também não esteve em campo. Segundo informações do Departamento de Comunicação do Flamengo, ele não preocupa para o jogo contra o Chelsea. Toda a delegação estará à disposição do técnico Felipe Luiz, então ele escolhe os 23 relacionados. Eu falo toda porque Nico de la Cruz, que se recupera também da situação no joelho, estará em campo amanhã treinando com os companheiros, de acordo com a informação do Departamento Médico do Flamengo, e estará também à disposição do treinador Felipe Luiz. Mas aí a gente pergunta, Alexandro volta? De la Cruz entra no time? Alexandro, muito provavelmente sim. De la Cruz ainda espera mais um pouquinho, ainda mais depois da ótima atuação de Jorginho. Pulgar e Jorginho devem ser mantidos no meio de campo, Arrascaeta também fazendo uma função mais centralizada de criação, Gerson por um lado, muito provavelmente Luiz Araújo também muito bem, autor de gol ontem, mantido do lado esquerdo. A dúvida agora no comando de ataque, Pedro, quem sabe, Bruno Henrique por ali, quem sabe até Plata, entrou bem ontem, tem ali o aval, tem o gosto ali de Felipe Luiz, que é um grande fã do seu futebol, e na linha de zaga nada deve ser alterado. Treinamento amanhã, tático, quinta-feira também, depois a equipe ruma para a Filadélfia, dorme na Filadélfia, assim como fez na estreia, e se prepara para o jogo de sexta-feira, o aguardado jogo contra o Chelsea. O Flamengo, por enquanto, é líder e quer tentar beliscar uma boa atuação, pelo menos um empate para se manter na liderança, porque não sonhar com uma vitória. Tem gente dizendo aqui que dá, mas esse papo eu deixo para vocês, para a gente comentar a vitória de ontem, a projeção do jogo contra o Chelsea e essa semana um pouco mais tranquila, de menos ansiedade, aqui em Atlantic City, base do Flamengo, Universidade de Stockton e jogo na Filadélfia na próxima sexta-feira. A gente segue aqui, né, Felipe, na cola do Flamengo, qualquer coisa, estamos à disposição do Equipe F, de toda a programação da ESPN também, do Disney Plus. Um abração mais uma vez para o nosso Zinho.
Valeu, Pedro, trazendo todas as informações do Flamengo. Então já lanço pro Zinho. Zinho, depois das informações do Pedro, do Flamengo, vamos debater esse Mengão. Venceu 2-0, o Chelsea também venceu 2-0. O Zinho. Hã? O Zinho acertou o placar. Acertou o placar, né? Ele estava iluminado. 2-0 também. Falou também o Zé. Vovozinho, tamo juntos, hein? Boa! 2-0, falei também, acertei. Falou, verdade. Eu acertei o placar futuro, que eu falei 4, porque era pra ser 4 pra cima. Não, legal demais, um abraço ao Pedrão lá, né? Obrigado pelas palavras. Eu tô com o Pedro, né? Passou aquela coisa da estreia, o jogo, o Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, o início do primeiro tempo, né? Com aquela marcação mais linha alta. A gente estava muito na dúvida, né? As primeiras prévias de escalação era o Pedro fora, e o Pascoal, né? O Zé Elias teve que dar água com açúcar para ele ontem. E tudo, né, para acalmá-lo. E a gente passou um nervoso à toa, né, Pascoal? Porque o Pedro começou jogando, mas... Tá longe de ser o Pedro. Não foi o Pedro ainda, né? Não foi o Pedro. O debochado, diferenciado, faz o gol numa jogada do Varela, que para mim foi uma surpresa. Começou o jogo com o Varela, o Felipe Luiz. Cruzamento muito bom. Né? E o Luiz Araújo, para mim, o melhor do Flamengo no jogo, não só pela assistência, não só pelo gol que ele faz, mas pela contribuição. Ele começa pelo lado esquerdo, que não é a posição que ele fica mais à vontade, tanto é que ele faz o gol jogando na dele, lá pelo lado direito, né? Um bom passe do Jorginho, que também fez uma estreia muito boa, até, não é que me surpreendeu, mas pouco tempo de trabalho com esse grupo, parecia que já estava ali há um tempão. Orientando, falando, ditando ritmo, jogando, dá o passe para o Luiz Araújo fazer o segundo gol. Então, assim, é um Flamengo que é muito superior tecnicamente, muito superior ao Esperance. No segundo tempo, tem um momento do jogo que o Flamengo cai um pouco de produção e a equipe adversária cresce, começa a incomodar. Rapidamente vem substituições do Felipe Luiz, que aí o Pascoal sorri, né? O Pascoal dá aquele sorriso. Ele olhou para o banco. Ô, Plata. Vem, Plata. O Bruno Henrique. Vem cá, Bruno Henrique. Ô, Cebolinha. Ô, Michael. Assim, tem muitas opções, né, gente? E assim, nessas opções o Flamengo melhora, cresce novamente e toma conta do jogo. 2-0, que dá a liderança. Poderia ser mais? Sei, assim, o jogo mostrou isso pro Flamengo, passou essa estreia, ganha o jogo, é líder e vai muito inteiro. Acredito que se o Alexandro melhorar, deve voltar para o time na lateral esquerda, não que o Ayrton Lucas não tenha feito um bom jogo, mas acho que volta e acho também, é opinião, não é informação, que o Éger pode voltar na lateral direita. Só aí eu já estou falando de 2 mudanças. E acho, aí Pascoal, não fica chateado comigo, que o Pedro não vai começar o jogo contra o Chelsea, não. Eu acho que tem que começar. Acha? Acho, porque precisa de ritmo. Ontem, flagrantemente, o Zé e o Zinho jogaram, eles podem falar muito melhor que eu. Tinha alguns momentos que o Pedro tinha que entrar na área, ele saía. Tinha hora que era para sair, ele estava lá dentro. Então, assim, é meio desconexo ainda pro Pedro. São 7 meses sem jogar, né, gente? 8 meses sem jogar. Mas é bom ganhar ritmo contra o Chelsea? Melhor ainda. É nesse jogo que você fica valente. É nesse jogo que você vira leal. É num jogo desse tamanho que você fica valente. Ou você acha que é contra o Bala Mistura que ele vai ficar valente? Esperança. Los Angeles. Não, contra o Esperança, ele não foi bem. É difícil eu falar isso do Pedro, mas o que eu acho o Pedro um baita jogador. É que ontem ele não foi o Pedro que eu tô acostumado a ver. Aquela bola que caiu, que ele tá meio caído para bater e o goleiro tira de soco, aquela ele dá uma chapada na bola que o zagueiro caiu junto com ele, né? Ele dá uma chapada na bola direto para fazer o gol. Mas aí saiu meio carambolado ali e o goleiro acabou fazendo a defesa. Esse é o primeiro ponto. No segundo tempo, a ideia do primeiro tempo do Varela para segurar o Belaïli, que é o melhor jogador de Esperança, é o Belaïli, o aberto lá pela esquerda, né? É o melhor jogador dele. Tanto que o Varela perde 2 bolas na frente, sai 2 contra-ataques. Foi aí que o Zinho falou que o treinador... Ele falou, pera um pouquinho, preciso começar a mexer aqui no doce, porque tá muito mole ali, estão chegando... O cara tá entrando em diagonal, já entrou uma pela esquerda, entrou uma por dentro, chutou 2 bolas no gol. E isso aí pode me trazer problema. Então já foi arrumar um pouco mais o posicionamento e tal. Achei o Jorginho espetacular, gente. O cara chegou a semana passada.
entrou no time do Flamengo, que é todo ajustado, e ele realmente jogou, que eu tenha contado, eu não vi nenhum passe errado dele. 90% de acerto. Eu não vi nenhum, eu não vi. Passe facinho, né? E ele não é só passe pro lado. O gol do Luiz Araújo. E ele começa a jogada no primeiro gol. Ele faz a jogada no primeiro gol. Eu achei a atuação dele... Certos, Pascoal, de 92 de 99, 93% de acerto. Não, E olha só pelo o vetor, né? Só vetor para frente, só passe para frente. Você fala negócio de vetor, me dá um arrepio, mano. Por quê? Física? Na escola? Eu já nem lembro mais o que era isso, mas eu só lembro nem da palavra vetor. Da palavra que zero no boletim, vinha zero no boletim. Ixi. Isso dava um... Achei que ele fez um grande jogo mesmo. O debochado... Disparado, o melhor em campo é o debochado. Disparado, Luiz Araújo. Disparado. É o debochado. É impressionante o que joga. Isso não. Tá, Mozinho, por favor, Pascoal. me defende. Ontem, disparado, ontem. Debochado, o melhor em campo. Disparado. Eu gostei Ontem. bastante. Eu gostei bastante do Léo Ortiz também. Eu achei o Léo Ortiz também, quando precisou ali fazer as coberturas ali nas costas do Varela, quando eles tiram, né? Eles preenchem um pouquinho mais o meio campo e soltam o Belaí para jogar ali. Ele foi muito bem, mas assim, acho que num todo o time do Flamengo foi bem. Acho que com exceção do Pedro, que realmente foi um pouco abaixo, mas esse é o dilema. Essa é a grande, diria a Valor, né? Pulgar também foi mais ou menos. Ponto de interrogação, né? Ele está fora de forma ou ele não consegue jogar de acordo com aquilo que o Felipe está tentando colocar no Flamengo? Ele até faz o que o Felipe gosta. A minha pergunta é essa, porque assim... Naturalmente ele faz, ele não é centroavante parado, ele volta para fazer Mas o que o Felipe espera, pelo menos o recado que a gente entende, é que o Felipe espera que a participação do Pedro seja mais intensa, tanto com a bola como sem a bola. Na entrevista coletiva, é isso. O Felipe fala, gostei muito do Pedro e do Arrascaeta, que voltaram até a linha da área para nos ajudar. Eu não acho que ele precisa voltar na linha da grande área. Sim. Eu acho que o Pedro e o Arrascaeta, eles devem ficar, no máximo, em cima da linha no meio campo. Porque esses caras só podem... o Pedro só pode correr 50 metros, você não pode correr 70, 80. Os caras que vão estar atrás lá vão tomar a bola dele. Mas aí eu vou Se ele correr 50, apostar a corrida com os caras, é capaz dele ganhar. Mas a minha dúvida é essa, Pascoal, porque assim... dentro daquilo que o Felipe está passando para a gente em relação à intensidade de jogo, à marcação e tal, essa é a minha dúvida. Será que ele, por exemplo, ele vai tirar o Pedro, e aí provavelmente eu estou com o Zinho também em relação a isso, o vovozinho. Tá concordando muito com eles. Não, eu estou em relação ao jogo do Chelsea, eu acho que Obrigado, Zé. Eu estou junto com o vovozinho, ele vai pegar, eu acho que ele deve colocar o Bruno ali, porque é mais combatente, ele consegue marcar, ter uma intensidade maior em marcação, para não estourar lá atrás. Eu prefiro quem faça gol. Para não estourar. A minha preferência é o gol. Eu também prefiro, só prefiro. Eu quero é lá balançar o barbante. A única coisa é que a gente tem que entrar num acordo com o adversário também. Então, já tem esse, como diria aquele repórter amigo nosso, esse aquele diágono. Tem repórter amigo nosso que falava, tem que ter aquele diágono com a bola. Porque hoje nós estamos vendo nesse Mundial uma coisa que assim, todo mundo marca em bloco, todo mundo ataca em bloco. Eu acho que um jogo que me deixou um pouco assim, que eu já falei aqui, que foi em termos do Botafogo, que eu acho que o Botafogo, os dois volantes, o Marlon e o Gregory, fizeram milagre, assim, no sentido de marcar, voltar, recompor e defender a defesa ali, quer dizer, defender não, ficar na frente da defesa, desculpa. E os 4 jogadores ali de ataque ficaram muito atrás, chegou um determinado momento que ficou defesa, um meio campo e um espaço muito grande no ataque. Contra determinados times, você não pode jogar assim, dentro do cenário do futebol que a gente espera, ou que se joga hoje em alto nível. Contra o Chelsea, você não vai poder defender só com 6 jogadores ou com 5 jogadores. Você vai ter que ter uma presença maior. O Zinho sempre... Eu acho que o vovozinho já escutou isso. Tinha um treinador que falava assim... O time começa marcando lá em cima, centroavante ajuda na marcação, o meia se posiciona de acordo com o centroavante, o volante vai se posicionando de acordo com a posição do meia atacante e a defesa se posiciona ali, né, para justamente fechar os espaços. Porque hoje em dia a questão tática ela está sendo fundamental. Eles abrem mão muitas vezes da qualidade técnica, que é o que o Pascoal está falando em relação ao cara jogar, para poder... Eu ia chegar nesse ponto.
Você vê, o Renato abriu mão de um jogador que, tecnicamente, no Brasil aqui, quando ele entra, ele faz a diferença, porque o Ganso aqui no futebol brasileiro, com a técnica que ele tem, ele consegue sobressair de uma forma, assim, muito grande. Ele abriu mão para jogar contra um time muito forte fisicamente e deu certo. Nós estamos falando que, dos 4 brasileiros, acho que o Fluminense foi o que passou a melhor, fez o melhor jogo. Então, é isso que eu fico em dúvida em relação à questão de qualidade de jogo do Pedro, em relação à intensidade de jogo e aquilo que o Felipe está pedindo muitas vezes. Tem que botar ele para jogar, que é para ele adquirir essa condição física, essa situação. Só uma coisinha. Ontem, o Jorginho jogou de segundo volante. O Flamengo jogou com 2 volantes, um lateralmente e o outro. Acho que já pensando também na partida, na próxima partida. O Jorginho, antes do Arsenal, jogou no Chelsea, né? Sim. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando sobre o Jorginho. O Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. Zinho, eu quero te ouvir. Primeiro, eu, como você, discordo do Pascoal. Acho que o Arrascaeta fez um belo jogo, mas não foi para mim o melhor em campo. Queria que você falasse pegando o gancho... Escolhe o melhor, fala aí o melhor em campo. Eu gostei muito do Luiz Araújo, gostei muito do Jorginho, gostei muito do Léo Ortiz. Eu acho que tem um debate interessante. Acho até difícil pontuar para falar assim, comparar. Como é que você falou? Disparado, debochado. Quem é que ganhou o melhor? Quem ganhou o melhor em campo no jogo? Eu não sei. Porto e Palmeiras, quem ganhou? Mas aí quem ganhou você tá Porto de e Palmeiras? brincadeira, né? Você tá de Foi brincadeira. Estevão, o jogador do foi Estevão. Eu não sei como é que tá sendo isso, não. É isso, eu também não. Eu também não. Mas eu só tô usando a meu favor, entendeu? Só tô usando a meu favor. Mas eu trouxe esse tema não para provocar o Pascoal, imagina, eu não faço isso porque o Pascoal é o meu herói. Mas, Zinho, pegando o gancho do Jorginho, dá para debater o Jorginho melhor em campo? Para você, quem foi o melhor em campo, vamos falar do Jorginho. Não, vou repetir. O melhor em campo para mim foi o Luiz Araújo. Bom. O cara fez um gol, deu assistência, marcou, jogou na ponta esquerda, jogou na ponta direita. Ele jogou, fez funções diferentes dentro da mesma partida, pelas opções do treinador de mudanças táticas, né? Porque você vê, ele botou o Bruno Henrique começou pelo lado esquerdo, ele foi pro lado direito. Aí o Plata entrou como um centroavante. Depois ele mexeu de novo no time, botou o Michael, aí o Bruno Henrique foi jogar de centroavante. O Plata foi jogar pela direita, ele jogou no lugar do Arrascaeta. O melhor em campo para o Pascoal saiu do jogo, e quem foi fazer a função dele ali pelo meio, fazendo outra função dentro do mesmo jogo, foi o Coringa do Felipe Luiz. O garoto tá num momento muito bom, além de fazer gol e dar assistência, ele exerce funções diferentes dentro da mesma partida por opção do treinador que confia nele. Então, para mim, o melhor em campo ontem do Flamengo foi o Luiz, né? Para mim foi ele. Agora o Jorginho, muito bom jogo para estreia, então maravilhoso. O Arrascaeta jogou bem, fez um bom jogo. Joga muito mais do que jogou. Porque eu sou fãzaço do Arrascaeta, acho ele diferente demais. Ele é o cara do Flamengo, porque é difícil substituir o Arrascaeta, mas não é por isso que ele vai ser o melhor em todos os jogos. Para mim, ontem, se tiver que escolher um, porque eu sempre vou pelo conjunto, pelo coletivo. O coletivo, para mim, é que vence o jogo. O coletivo faz com que os valores individuais apareçam para o momento final ali da decisão. Mas com um coletivo arrumadinho. O Flamengo estava arrumado, estava organizado. O Flamengo tomou conta do jogo e mereceu a vitória. E tem um jogo fundamental contra o Chelsea. Para muitos, me incluo nessa, eu tenho a impressão de que o Chelsea jogou economizando. Contra o LA.
Flamengo também. Jogou, engatou botou na terceira marcha, sabe como é que é? Não precisou da quarta, da quinta, se a Fórmula 1, nem sei quantas marchas tem. 8 hoje em dia. 8. Câmbio ZF, mas... câmbio ZF automático. Bota aí. Não, jogou na terceira marcha o tempo todo. Acho que o Pedro Neto fez uma partida espetacular. O Palmer joga demais. Olha o gol do Neto, ó. Presta atenção no movimento, ó. Presta atenção. O Neto jogou demais, fez o gol. Depois saiu jogando beijinho. Esquentadinho, hein? Hã? Esquentadinho. Porque ele saiu jogando beijo pro... Ele é esquentadinho, né? Saiu jogando beijo pro companheiro dele, que tinha reclamado dele no lance anterior. E ele fez o gol e mandou um beijinho. É abusado. E agora ele vai jogar. Ele pega uns caras. Pensou que o Júnior Baiano você fazer um gol e mandar beijinho. Lembra do Viseu? O Viseu que fez o gol e mandou pro Rodolfo, o zagueiro. É que daí foi um pouco pior, mas tudo bem. Então, tem uns caras mais esquentados que você não pode vacilar. Então, achei o Chelsea bem na marcha lenta, hein? Bem assim, botou a terceirinha, sabe a terceira e vai na estrada ali, naquela marchinha de terceira, jogou descansando, como a gente diz na gíria do futebol, e até deu oportunidade pro Los Angeles em alguns momentos, né? A gente tá vendo aí algumas finalizações equivocadas da equipe norte-americana, mas acho que aí a pegada é diferente, né? Aí, dá uma olhada. Vai pegar, olha isso aí. Esse aí é o seguinte, isso precisa ter MBA para perder um gol desses, Isso não é perder gol comum. O cara perder um gol desse, ele precisa ter MBA. Precisa defender tese. Não, precisa defender tese, isso aí é de outro planeta, o cara perder um gol daquele. Mas faz parte, né? E aí entra o Enzo e baita jogador esse moleque. Mas eu acho que aí vai ser um outro jogo, até porque o Chelsea assistiu o jogo do Flamengo, sabe quem são os jogadores, conheceu ali, Pascoal. Vai ser outro jogo, eu acredito. Acho que sobe o nível mesmo. Mas Chelsea favorito. Tanto pro Flamengo também. É melhor jogar. Não, favorito não vem com essa resenha, não. Não vem com essa resenha, não. É melhor jogar. O Chelsea tem um time arrumado, mas vai jogar contra um time arrumado também. Tem jogo. Não, a pergunta sobre favorito não disse que não tem. Bom. De 100%, você divide quanto esse pacote aí? 60-40 Flamengo. Flamengo? Boa, Pascoal, gostei. Gostei. Muito obrigado. Zinho, nesse cara a cara aí, percentual. Pela estreia dos dois ou pelo que eles têm pelo seu feeling, de tudo? Pela estreia, eu tô... Não, pela estreia, pelo que o Chelsea jogou contra o Los Angeles e o Flamengo apresentou, eu acho muito taco a taco o jogo. Eu tô com o Pascoal. Tem jogo. Tem muito jogo. Também acho que tem jogo. Agora, se o Chelsea acelerar, jogar com todo mundo, o Enzo vai começar jogando? Deve começar. Não sei. Agora, se você pensar ali, Caicedo, bom jogador, Palmer, bom jogador, o esquentadinho do lado direito, Neto, bom jogador, né? Tem bom elenco, tem peças de reposição, mas aqueles times que eu não coloco na primeira prateleira do futebol europeu. Eu não coloco o Chelsea quando começa a Champions League como favorito, não coloco. Quando começa a Premier League, eu não coloco o Chelsea como favorito para ganhar. Ele vai brigar ali, parte da frente da tabela, na Champions vai ter que, dependendo das combinações, dos encaixes contra quem que mudou também a Champions agora, né? A forma de disputa do início, né? Classificam uma parte, enfim. E não sendo esse da primeira prateleira, é onde nós, brasileiros, temos as esperanças e as expectativas que o nosso futebol surpreenda eles. E o Flamengo tem todas as condições de ser primeiro lugar desse grupo. E passa muito por esse jogo. Vai ser um jogaço, tem jogo. Acho que o Flamengo tem condições sim de vencer o jogo. Tem jogo, Zé? Tem jogo. Dentro daquilo que nós vimos aí na estreia dos dois times, tem jogo. Eu acho que tem jogo, sim. Tem jogo porque, assim, primeiro pela qualidade do Flamengo e depois você tem um treinador no banco do Flamengo que já vivenciou isso na Europa. Já sabe ponto forte, ponto fraco, já entende como é que funciona, já em relação a posicionamento. Então, acho que isso pode ajudar muito o Flamengo a se equiparar ali. E aí depois vai na qualidade técnica, que vai decidir a partida. Quem errar menos acaba vencendo. Eu acho que tem jogo, sim. Os 4 brasileiros já estrearam, os 4 brasileiros já realizaram suas partidas na rodada 1.
Agora vamos tentar fazer um olhar de fora. Não só europeu, mas focando no europeu, mas asiáticos, africanos, América do Norte e tudo mais. Qual brasileiro chamaria mais atenção nessa primeira rodada? Quem chamou mais atenção foi o Fluminense. Né? Pelo jogo, pela capacidade de organização, entendeu o que precisava jogar contra o Borussia e não se limitou só a marcar o time do Borussia. Muito pelo contrário. Fez o papel de protagonista no jogo e foi protagonista o tempo todo. Para mim, o que mais me impressionou na primeira rodada foi o Fluminense. Tá de acordo, Zé? Não, eu estou de acordo. O Fluminense parecia um time europeu, né? Em termos de intensidade, que as pessoas gostam tanto de falar sobre os times europeus, mais intensos, mais fortes fisicamente. Cara, eu assisti o jogo do Borussia e Fluminense. O Fluminense jogou muito bem. Só que esse Borussia não jogou nada também, né, galera? Esse Borussia aí não tem nada a ver com aquele Borussia campeão, com aquele Borussia rival do Bayern de Munique, aquele que enfrenta de igual para igual. Cara, esse time tá morto. Que foi isso, cara? Você assistiu o jogo? Comente aqui, quero saber a sua opinião. A minha opinião é essa. Gente, o Borussia Dortmund tá morto. Mas o Fluminense jogou bem, é verdade. Fluminense merecia ter saído com a vitória. Taticamente e tal, hoje o Fluminense foi superior ao Borussia, que há 2 anos... Finalista de Champions. Esse ano foi quarto na Bundesliga, não foi um super ano, mas é um... Sim, mas é sempre um time europeu que tem uma certa tradição. Talvez não viva um bom momento nesse sentido de ganhar títulos, mas assim, eu joguei na Alemanha, eu sei como é que funciona. Sim. O Dortmund é um time de muita tradição lá. Naquela base. Torcida fanática. Sim. Não dá para ir brincar, né? Um dos estádios mais bonitos que tem de se jogar, assim, é impressionante. A torcida parece que está em cima de você. Muralha amarela. É bem bonito, mas eu acho que hoje o Fluminense foi muito superior. Então, a gente teve, Zinho, um Flamengo que ganhou do Esperance 2-0, que podia ser mais. Um Palmeiras que teve chance para ganhar do Porto. Um Fluminense que teve muitas chances para ganhar do Borussia. E o Botafogo começou podendo abrir vantagem com o Seattle, e aí no final até nós somos unânimes aqui, não teve discordância, que o segundo tempo especialmente foi muito ruim. O fato do Fluminense ter feito o que fez como o Borussia é o que faz o mundo olhar, assim, achando que foi a melhor estreia do brasileira, ou o fato do Flamengo ter controlado a Esperance, podia ser mais, e ter jogadores mais conhecidos, faz com que o pessoal olhe e fale, não, é o Flamengo o time que a gente tem que olhar com atenção. Não, acho que o Fluminense a gente está muito elogiando porque a nossa expectativa não era essa. Né? A gente não acreditava, ou não é que não acreditava, não esperava do Fluminense ser bem superior ao adversário, que da estreia de todos os brasileiros, vou repetir, para mim era o compromisso mais complicado. Não era o do Flamengo, não era o do Botafogo, era o do Palmeiras... Nem tanto, a gente desde o início está falando que o Palmeiras ia competir, ia jogar de igual para igual com o Porto e foi melhor do que o Porto. Mas o do Fluminense, todo mundo estava assim, pô, essa estreia. No grupo, a gente acreditava na classificação do Fluminense. Né? Mamelodi e o San, né? Que vão ser os próximos adversários. Então, assim, eu acreditava na classificação do Fluminense. Agora, para estrear, era a pior estreia, o jogo mais complicado. Então, nos surpreendeu e nos deu uma expectativa muito grande, porque mostrou um futebol do Fluminense competindo com esse futebol europeu tanto decantado, tão falado. E hoje a gente já começa a falar assim, bom, não é bem assim. Tem as equipes do primeiro escalão, que a gente precisa ver quando tiver os confrontos. Vai ter o do Botafogo. Continuo achando que a situação mais complicada de classificação é a do Botafogo. Também acho. Se ele ainda fosse pegar nessa segunda rodada do Atlético de Madrid, seria até melhor, né, para essa composição. Agora ele pega o Paris Saint-Germain. Então, para mim, é a situação mais complicada e eu acho que o Flamengo fez a sua parte. Se impôs como o melhor time. E o Botafogo também ganhou o seu jogo. Então, assim, vejo o Flamengo uma estreia naquilo que a gente esperava, o Palmeiras também,
E a surpresa é o desempenho do Fluminense contra o Borussia. Exatamente, porque Palmeiras e Flamengo a gente tinha essa esperança, né? De vê-los jogando bem. Jogaram bem. Né? Para mim, o desempenho do Flamengo foi até melhor que o desempenho do Palmeiras. O Flamengo tem característica diferente do Palmeiras. Né? Mas o desempenho do Flamengo foi muito legal. O Flamengo, nesse último jogo, contra o Esperance, né? Você sabe falar assim? Esperance. Então, ele jogou o que a gente sabia que pode jogar. O Palmeiras jogou contra o Porto o que a gente sabe que o Palmeiras pode jogar. O Palmeiras jogou contra o Porto como ele joga grandes partidas do futebol brasileiro. Quando joga contra o Flamengo, quando joga contra o Botafogo, quando joga contra o Cruzeiro, quando joga contra o Corinthians. É nesse patamar. A gente sabe que é nesse patamar que o Palmeiras joga. O Palmeiras, na verdade, precisa dar o salto adiante. Subir o degrau, que é o que falta para o Palmeiras. O Palmeiras está jogando como ele sempre joga. Agora, você precisa subir o degrau. Qual é o subir o degrau do Palmeiras? Fazer o gol. Sim. O Botafogo, qual é o degrau que o Botafogo... Nesse jogo contra o Paris Saint-Germain, o time tem que jogar agrupado, tem que saber do momento certo do contra-ataque, da pegada ofensiva, da disposição do time dentro de campo. Acho que os volantes serão funções extremas nessa partida. Tá bom, né, galera? Tá bom, né? Passamos de meia hora de vídeo e muita gente não gosta de vídeo grande, né? E eu respeito a todos os inscritos do canal. Eu leio os comentários e eu procuro melhorar, cara. Quando eu vejo uma crítica, eu procuro melhorar, né? Seja ela lá qual for. Viu? Perguntas, por que você pausa o vídeo? Por que você dá pausa no meio do vídeo? Porque o YouTube mudou. Eu não me lembro, foi dia 12 de maio que o YouTube mudou. Então, assim, ó, eu preciso ter uma pausa para entrar o comercial. Então, a gente pausa o vídeo para o comercial entrar bem aonde eu pauso o vídeo. Porque daí, na hora que o comercial volta, o vídeo volta do comercial, ele volta de onde eu pausei. Daí você não perde aquele segundo de raciocínio, né? Que o cara ali está no meio da fala e a gente pausa para você não perder a fala do comentarista, entendeu? Por isso que eu estou pausando os vídeos, para você não perder o raciocínio na hora que voltar do intervalo, do comercial, quero dizer. Beleza, galera? É isso, tamo juntos e sempre aqui de olho em tudo para trazer para vocês os principais comentaristas falando do nosso amado Flamengo, nosso Mengão malvadão, tá bom? Muito obrigado, deixa aquele like para ajudar, para fortalecer, comente, compartilhe o vídeo e ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!